tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Para a gente finalizar a nossa unidade, né, que está chegando ao fim aí, a gente tem ali o último tópico que fala um pouco sobre planejamento empresarial, e eu deixei para vocês, disponibilizei um documentário que mostra uma situação crítica no ambiente de saúde pública, dentro de uma universidade que atua, né, com saúde, com ciência, com pesquisa e com educação, e deixei também umas questões referentes a um material de apoio que a gente encontra lá na minha biblioteca, sobre um livro que trata sobre o tema também. E a partir daí, para finalizar essa nossa unidade, né, já que a gente está chegando no fim, infelizmente não é do formato, acho que a ampla maioria gostaria, né, eu mesmo não vejo a hora de ter a possibilidade de voltar para o presencial, eu não fiz um concurso para ser professor EAD, então quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se esgotando, né, eu sei que no caso de vocês também. Então, a partir daí, para a gente finalizar o nosso planejamento, né, apesar de tudo isso, a gente vai finalizar o nosso planejamento, eu deixo uma atividade que normalmente eu faço com os alunos dessa unidade, já fiz semestre passado, que é justamente vocês se colocarem na posição de algum coordenador, de algum professor, de algum palestrante, alguém que tenha que montar um conteúdo, um plano de aula, né, eu coloquei o nome de plano de aula, mas o nome não é o que mais importante, e vocês vão estar tendo a chance, a oportunidade de, ao invés de estar recebendo conteúdo, vocês proporem da forma que vocês achariam mais interessante, estar explicando algum conteúdo, algum tema, para os colaboradores da área que vocês possivelmente irão coordenar, irão ser gerentes num futuro próximo aí, né? Ou até mesmo como professor, como palestrante, como consultor, seja lá qual for a área que vocês forem continuar atuando. É sempre interessante conhecer essas ferramentas de planejamento a nível de ferramentas educacionais e de gestão, né, para que vocês possam estar empenhados nesse sentido. Então tá aqui, tá, a aula de hoje aqui que está em branco, eu vou colocar esses dois documentos, um que é a explicação sobre a avaliação final, e o outro é um modelo que eu trago para vocês. É óbvio que vocês não precisam seguir o modelo, só os tópicos dele, mas o modelo em si pode ser diferente, pode conter imagens, pode conter várias outras situações. E aí, dia 2, né, semana que vem, segunda-feira que vem, é o prazo final de entrega, então vocês têm esse tempo aí para elaborar nessa aula também e finalizar a entrega aqui. E eu espero que até sexta-feira eu faça todas as correções, coloco tudo em dia, e na segunda, dia 9, eu já informo todos os aprovados, né? Lembrando que para ser aprovado tem que ter feito todas as avaliações e ter 75% de presença, né? Nesse caso, os 75% de presença as 75% das atividades participativas que foram solicitadas, né? Atividades simples que todo mundo poderia ter feito. A ampla maioria fez, então acredito que todo mundo vai conseguir. Desses que estão ativos, todos irão conseguir, tá? E quem não conseguir, dia 9, eu vou estar propondo, então, o que vai ser feito para finalizar isso aí, para que até o dia 16 eu possa estar encerrando a unidade, tá? Então, para quem não vê a hora de terminar a nossa unidade, essa é a última atividade que tem que ser feita. Então, quanto antes terminarem, fazerem com qualidade, vai sair uma boa avaliação, e essa boa avaliação se refletirá aí no final da nota de vocês. E o outro ponto importante aqui é justamente isso, né? Vocês façam uma reflexão de sair desse agente passivo do processo educacional, né? Ou seja, de quem recebe aí as condições para estar elaborando. E caso vocês fossem propor uma atividade, como é que vocês fariam isso? Então, a avaliação está aqui, tá? Os elementos da avaliação estão aqui propostos. A entrega é até dia 2/8, então até segunda-feira que vem. E qual que é a proposta da atividade? Que será melhor explicado em vídeo, esse vídeo que eu faço agora, a elaboração de um plano de aula. Partiremos do princípio que pós-formação vocês têm a possibilidade de estar lecionando ou palestrando em algum ambiente, elaborando material de apoio, consultoria e demais atividades que competem à gestão. Logo, caberá a vocês uma melhor abordagem e planejamento de propostas. E aqui está, tá? Quais são os elementos desse plano de aula de vocês? O plano de aula em si, eu vou mostrar depois ali no exemplo como isso fica identificado. Os dados de identificação, né? Nesse caso, vocês vão estar colocando como se fosse a unidade de tópicos avançados de gestão, e vocês vão escolher um dos tópicos ou a junção de tópicos. Quais são os objetivos dessa aula? Então, vocês vão estar ali colocando qual que é o objetivo geral dessa aula, o que vocês querem atingir com essa aula, e quais são os objetivos específicos dessa aula, quais são os pontos em específico que vocês querem estar abordando. O conteúdo, né? Então, quais os conteúdos ou qual o conteúdo que vocês vão estar abordando, de qual forma ali, né? Qual que é o conteúdo que vai ser apresentado nessa aula.
Depois, as estratégias de aprendizagem. Então, de qual forma o conteúdo será apresentado? Ah, eu vou fazer um modelo de aula para uma aula não presencial. Eu vou fazer um modelo de aula para uma aula presencial. Quais são os elementos que vão estar nessa estratégia, né? Eu vou fazer uma aula síncrona aí, dialogada, expositiva dialogada, um slide. Não, eu vou fazer uma visita num ambiente, eu vou mostrar um vídeo e também vou fazer uma outra questão e tal. Quais são os pontos, né, que vocês vão estar colocando aqui? Depois, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, de qual forma será avaliado esse processo? Qual que é a forma avaliativa? Vai ter uma prova? Vai ter uma pesquisa? Como é que vocês vão estar avaliando esse aluno, esse colaborador, essa pessoa do setor que vocês vão estar propondo essa intervenção aí? Quais são os recursos necessários para fazer essa aula? Vou precisar de um quadro, vou precisar de um notebook, vou precisar de internet, vou precisar de um, de um ônibus para levar até um local, né? A gente está vendo aqui todas as questões que envolvem um planejamento aqui. E, por fim, né, quais as referências utilizadas, então, para a montagem desse material? Da onde que eu busquei os elementos para o meu conteúdo, né? Como é que isso vai ser feito? Quais são as referências que eu utilizei? Ou eu inventei isso do nada e não tem nenhum sentido ali pedagógico, ou de ensino, ou de ferramentas, enfim, seja o que for, tá? Então, essa atividade, ela contará com uma avaliação final, né, nossa última avaliação, conforme já está no plano de ensino, e refere-se aí a 25% da nota avaliativa da unidade, tá? Os critérios que eu vou avaliar, então, todos os preenchimentos dos critérios propostos, né? Então, todos esses critérios aqui em negrito. A criatividade de vocês, o embasamento teórico e demais inclusões que possam corroborar para um bom andamento da atividade proposta. Então, tem uma liberdade de atuação aqui, apenas é preciso colocar esses pontos, esses elementos necessários aqui para essa elaboração, tá? Isso aqui é feito justamente para a gente ter uma ordem ali, não significa que todos os modelos são assim, mas que possam estar inclusos aí questões referentes a uma elaboração. É a chance que vocês têm de mostrar como vocês fariam se estivesse do outro lado, ou como vocês farão dentro do ambiente empresarial, ou de algum lugar que vocês não estão atuando, tá? A entrega, então, deve ser realizada até dia 2/8, como eu já coloquei, já comentei com vocês. E a observação, né? A ideia da atividade é que vocês possam estar, então, propondo formas didáticas de apresentação de conteúdo, novas ideias, trabalhando seus próprios processos criativos e que, ao mesmo tempo, possam estar sugerindo de quais formas estariam elaborando ou apresentando o conhecimento de acordo com as perspectivas e vivências de vocês. Então, é a hora de vocês mostrar como vocês fariam caso fossem os professores aí, né? Às vezes a gente está sempre comentando como que se faz, e aí acaba tendo a chance agora de mostrar como que vocês fariam. Então, pessoal, para além disso, né, agora que eu vi aqui que o documento que eu tenho aqui é um modelo de São Miguel do Oeste, depois eu altero isso aqui. A atividade está aqui, a proposta está aqui, e eu vou mostrar um modelo para vocês aqui, que vocês vão achar, que vocês podem estar se embasando nele para começar, e daí cada um faz da forma que achar melhor, tá? O modelo está aqui. Vamos supor que o aluno fosse falar de planejamento estratégico, né? No caso de vocês, vocês vão falar sobre o quê? Vocês vão escolher um dos tópicos da unidade nossa, e aí a gente tem vários tópicos que foram abordados, né? Vamos voltar lá no SIGA. A gente começou falando sobre conceitos de inovação, né? A gente falou sobre bases de inovação, sobre tecnologias e inovação na área da gestão hospitalar. A gente falou também sobre outros pontos relacionados à inovação, caracterizações, inovação frugal, outros elementos. Propriedade industrial, né, quando a gente viu equipamentos médicos e diagnósticos, a gente também falou e utilizou essa questão de equipamentos médicos e diagnósticos. A gente falou um pouco sobre gestão sistêmica hospitalar, então é um tópico que também pode ser abordado. Sobre as atribuições e competências do gestor hospitalar, também é um tópico que pode ser abordado. Consequentemente, a gente também abordou um pouco sobre desafios da gestão na atualidade, né, gestão hospitalar na atualidade, foi um outro tópico falado, e vocês agora leram ali, por fim, sobre planejamento empresarial hospitalar. Vocês podem escolher um desses tópicos, ou podem fazer uma junção entre eles também, para poder abordar uma aula sobre o tema, tá? Fiquem à vontade, só precisa estar inserido nesse ambiente do que a gente viu até agora. Voltando lá, então, aí vocês vão colocar aqui, né, por exemplo, eu vou falar sobre inovação.
O que se mantém aqui? A perspectiva é uma aula de 60 minutos, então vocês vão elaborar uma aula de 60 minutos, e nessa aula de 60 minutos vocês vão estar usando aqui todos os contextos que podem ser aplicados. Então, o tema da minha aula vai ser inovação frugal. Só um exemplo, tá? E aí vem os elementos que eu falei para vocês que devem ser disponíveis. Professor, precisa ficar nesse modelinho aqui? Não. Podem incluir imagens, podem incluir processos, podem incluir dinâmica, como é que isso vai ser feito, os 5 minutos iniciais da aula, enfim, todos aqueles pontos. Mas precisa ter um objetivo. Então, aqui, ó, o exemplo que eu tenho, que eu coloquei de planejamento estratégico, né? Vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor. Então, ó, planejamento estratégico. Meu tema, planejamento estratégico. Qual que é o meu objetivo geral dessa minha aula, então? Apresentar, introdutoriamente, as etapas de implementação de um planejamento estratégico. É isso que eu quero fazer nessa aula. Eu vou apresentar nessa aula, nessa palestra, nesse curso, as etapas introdutórias de implementação de um planejamento estratégico. E aí, meus objetivos específicos: iniciar a apresentação do conteúdo teórico das etapas de implementação de um planejamento estratégico, reforçando seu caráter mutável e variado, dependendo do ambiente e da organização. Expor a utilização de ferramentas administrativas na elaboração de um modelo de planejamento estratégico, e, por fim, propor a reflexão, o debate, a pesquisa e a avaliação de conteúdos inerentes ao conhecimento científico e profissional pertinentes ao tema proposto, ou seja, o planejamento estratégico. Então, eu coloco aqui quais são os objetivos dessa minha aula, o que eu pretendo atingir com essa aula. O conteúdo, né? Qual vai ser o conteúdo aqui? Então, o meu conteúdo dessa aula, ele vai ser disposto em material elaborado pelo professor, então é um material específico, como forma de facilitar o acompanhamento. Terá uma introdução do conceito de planejamento estratégico, a definição sintetizada de processo administrativo, tipos de planejamento, a implementação de um planejamento, a definição e as etapas em 4 fases, né, que são ali diagnóstico estratégico, missão, instrumentos e avaliação e controle. E encerra-se esse meu conteúdo com umas questões para pesquisa e debate. Então, isso tudo que eu vou fazer dentro da minha aula. Aqui, pessoal, nesse meu exemplo, tem um material de apoio, tá? Por isso que ele está mais resumido. No caso de vocês, vocês já podem comentar aqui como é que vocês vão explicar isso, como é que vocês vão fazer, quais são as melhores alternativas para esse conteúdo. E as minhas estratégias de aprendizagem, né? Então, quais serão as estratégias que eu vou utilizar aqui para falar sobre esse conteúdo? Então, nesse caso aqui, como exemplo, a estratégia principal utilizada será a aula no formato expositivo dialogado. O que é uma aula no formato expositivo dialogado? Né? Aquela aula expositiva que eu vou lá na frente, com PowerPoint, ou falando, e o diálogo é quando o aluno intervém, quando o aluno comenta, pergunta, a aula padrão que vocês conhecem. Com acompanhamento de um material elaborado pelo professor, nesse caso aqui eu estou dizendo que eu tenho um material elaborado para falar sobre o tema. Questionamentos, dúvidas e comentários serão abordados e propostos. Por fim, haverá a inclusão de uma pesquisa extraclasse e um debate para a próxima aula, com base em perguntas elaboradas pelo professor. Então, aqui vocês também podem incluir um exemplo de uma pergunta, se forem fazer nesse formato. Ah, não, professor, eu vou fazer através de vídeo, vou fazer através de outras questões. Vocês vão estar pensando, estar incluindo aqui. E a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Como é que vocês vão avaliar essa aula com os alunos, né? Para ver se houve um entendimento do tema, se não houve, quais são os pontos que vocês podem estar elaborando aqui. E aí vocês colocam, né? Aqui tem um exemplo. A avaliação existirá em caráter contínuo, respeitando as individualidades. Próximo ao encerramento da aula, será proposta uma atividade de pesquisa e um debate para a aula seguinte. O objetivo é a ação da busca de informações e o compartilhamento. O debate das questões será realizado, intermediado pelo professor, que incentivará a participação de todos, com o intuito do conhecimento coletivo. E o critério avaliativo será composto pela participação na aula, pelo comprometimento com a pesquisa, no respeito aos presentes e na avaliação conjunta da aula, atingindo, assim, 100% do objetivo da avaliação. Então, aqui, pessoal, a mesma coisa, vocês vão propor, tá? De que forma vai ser essa avaliação? Eu vou fazer uma prova, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou pedir para cada um comentar, eu vou pedir para fazer um seminário. Quais as ideias que vocês têm de uma aula, né? O que vocês colocariam aqui? Às vezes muita gente reclama, o professor faz muita prova objetiva, mas qual que é um formato de avaliação que vocês fariam? Então, coloquem aqui esse formato de avaliação de aprendizagem de vocês. Seria dividido em partes? Seria uma só? Né? Seria só com base
qualitativa, seria quantitativa? Como que vocês fariam um processo de avaliação de aprendizagem sobre um tema que vocês estão ensinando? Depois, quais são os recursos necessários para essa atividade de vocês, para essa aula de vocês? Nesse caso aqui, eu coloquei uns exemplos, né? O Google Meet, o Siga, falando como exemplo, a Ementa, acompanhamento da atividade, e a internet, entre outros, tá? Quem for pensar num presencial, fala dos elementos presenciais, um quadro, PowerPoint, aqui recursos também, né? Ah, é uma visita, então vou precisar de um ônibus para levar o pessoal, né? Não, ou eu vou dentro do trabalho, né? Eu quero fazer uma aplicação dentro do meu ambiente de trabalho. Então eu vou precisar de um recurso que eu vou precisar é de tempo. Eu preciso que os colaboradores tenham ali durante uma semana um horário disponível por dia para estar participando desse processo e algo nesse sentido. E por fim, e sempre bem importante, né? Quais são as referências que vocês utilizaram para a montagem desse planejamento, tá? Eu vou falar sobre inovação frugal. Quais são as referências sobre esse tema que eu vou falar? Eu peguei um artigo, eu peguei um livro, né? Para embasar a minha pesquisa, a minha avaliação, o que eu utilizei como referência complementar? A inclusão de vídeos, de material didático, de outras formas de elaborar conteúdo, como é que eu fiz isso? E vocês vão estar montando essa parte toda, que seria uma parte introdutória, seria um plano de aula, né? Um plano para uma montagem de aula, que nesse caso de vocês, especificamente, vocês imaginando uma aula aí de 60 minutos, para falar sobre um tema específico. Tá bom, pessoal? Com as outras turmas, quando é presencial, eu faço isso, faço esse planejamento, e depois faço as pessoas darem a aula, tá? No caso de vocês, devido ao tempo, devido à questão da pandemia, a gente só vai ficar na primeira parte. É mais simples, então, do que montar uma aula, mas eu acho que já fica uma reflexão aqui, que vocês podem estar pensando que como coordenadores, como gerentes, como supervisores, esse é um tipo de atividade que não é incomum de se fazer, né? Ter que fazer treinamento com os colaboradores, e em outras demandas também, quem for aí futuramente domina algum sistema de informação aí dentro do ambiente hospitalar ou não, sabe que tem muita vaga de consultoria, para quem realmente quer ir para a docência ou quer ir para alguma outra forma de atuação também, mas basicamente é entender que o planejamento é uma forma da gente estar colocando as coisas claramente, certo? Tá aí o modelo e é isso que vocês vão fazer. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? A gente está finalizando aqui todos os conteúdos abordados no plano de ensino de vocês, com base no projeto pedagógico do curso de vocês e com base nas diretrizes do IFSC, tá? Eu quero agradecer a participação dos alunos que têm tido aí ao longo do semestre. Eu tenho total ciência que não é um formato que nós todos gostaríamos, né? Eu lembro que a Piera comentou lá que é meio frustrante terminar o curso nesse formato. Eu acredito, eu acho que ninguém gostaria de estar passando por isso, mas a gente sabe também que esse agente externo, né, essa pandemia, essa patogenia que levou tantas vidas, a gente não consegue dizer que o nosso maior problema é fazer o curso, né? Acho que tem questões muito piores aí que as pessoas estão passando, inclusive os profissionais da área de saúde, e é o mínimo que a gente pode fazer até para manter a sanidade, para manter nossa atividade, atuar na nossa linha de frente, né? Hoje a minha linha de frente é a educação, então é através da educação que a gente faz a nossa parte. A linha de frente de vocês comigo é como aluno, então é aqui que vocês vão finalizar, fazer essa última parte de vocês, tá? Espero encontrá-los ao longo dos próximos semestres. A gente nunca pode dizer que o ciclo se encerra, né? A gente cruza as pessoas sempre por aí. E agradeço até aqui, a gente vai conversando, né? Tem o grupo lá para a gente dar uma finalizada. E vamos lá, vamos finalizar, né? Deem esse último gás aí para finalizar essa última avaliação. Verifiquem se tem alguma coisa em atraso para não deixar tudo para a última hora. E vamos conversando. Estou à disposição lá no grupo. É só me chamar no privado também e a gente finalizar isso aí. Tá bom? Boa semana para vocês, fico à disposição e até mais.